Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é para contar uma experiência, um testemunho que eu tenho a respeito da Heloísa, né? Estou aqui no quarto dela, né? Bem sugestivo. E é isso, gente, vamos lá ouvir esse testemunho do dia em que uma oração mudou o sono da minha filha. Bom, vamos lá. O ano era 2020. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 5 anos, tá? Ela já está uma mocinha. Porém, a Heloísa, ela tinha um problema com sono, assim, muito complicado. Logo que ela saiu da maternidade, ela até que dormia mais ou menos bem, assim, normal pra um bebê, né, gente? Bebê é bebê, bebê dá trabalho, bebê acorda de madrugada mesmo, bebê vai querer mamar, vai ter que trocar a fralda o tempo todo, é normal, né, isso é esperado. Porém, a Heloísa era além do normal, assim, ela chorava muito, ela não dormia de madrugada, dormia muito pouco e assim, o pouco que ela dormia comigo, né, no meu colo. Se eu tirasse ela assim um pouquinho, colocasse ela do meu ladinho, aconchegadinha ali na cama, era o suficiente para ela acordar e aí começar aquela choradeira de novo, aquela coisa, enfim. Era a noite inteira ninando ela, era a noite inteira chacoalhando e sabe, fazia de tudo, gente. Tinha uma fase que eu até pulava na cama assim com ela. O meu marido pegava ela e tentava fazer ela dormir também, não adiantava. E era aquilo, sabe? Quando ela tava com uns 2 meses, durante a noite, eu comecei a notar, né, uma melhora no sono dela durante a noite. Porque o que que eu fazia? Eu colocava ela assim, em pezinho no meu peito, né? E colocava aqueles travesseiros de pescoço, assim, de viagem, sabe? E dormia meio sentada, meio em pé, assim. E ela dormia a noite inteira naquela posição e eu assim, ó, a noite inteira. Porque se eu me mexesse um pouquinho, se eu colocasse ela na cama, pronto, gente. Era suficiente pra ela acordar já e fazer aquele escândalo e começar aquilo de novo. Aí eu lembro que ela acordava muito de bom humor, assim, sabe? Sempre acordava de bom humor, sorrindinho e tal. Aí eu corria, ela trocava a fralda dela, colocava ela na cadeirinha e ela ficava ali uma meia horinha. Gente, nessa meia horinha eu aproveitava pra fazer tudo o que eu precisava fazer. Se tivesse uma louça na pia, se tivesse um lixo pra pôr lá fora, se tivesse uma roupa pra pôr pra lavar, eu colocava. O que tivesse que fazer, eu fazia naquela meia horinha ali. Só que nem sempre dava pra fazer tudo em meia hora, né, gente? Então, aí durante o... Daí ela começava a chorar, aí eu já sabia que ali iniciava o meu dia. Que ali eu teria que ficar com ela o tempo todo no meu colo, porque senão eu não ia conseguir fazer nada. E aí aquilo tava me desgastando muito, gente, muito. Eu tava entrando assim, sabe, num estado assim de esgotamento mesmo, assim, mental. Aí eu lembro que um dia eu estava em casa, né, foi nesse dia que tudo mudou. Eu estava em casa e estava com ela, e ela tava num dia assim que ela tava muito chatinha, tadinha. Tava muito chatinha, tava chorando muito, e aí eu tentava colocar ela dormia, tentava colocar ela na cadeirinha um pouquinho. Ela não ficava, tentava colocar na cama, não ficava, e eu precisava fazer algumas coisas em casa, né? Fazeres normais. E nada, gente, nada, sabe? Não conseguia. Aí eu estava tão assim, esgotada, mas tão esgotada que veio um sentimento de dentro, assim, e eu dei um grito. Eu literalmente gritei, clamei. O que é clamar, né? É você falar alto, é o ato de você falar alto mesmo. Não em sinal de desrespeito a Deus, né? Muito pelo contrário. Mas é um grito que vem da alma, que vem do coração mesmo, sabe? E naquele momento eu clamei a Deus, eu gritei e falei assim: Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Senhor, o que é que esteja acontecendo, Pai, com essa criança? Eu não sei se ela tem alguma coisa que esteja incomodando ela. Eu não sei se é algo espiritual ou se é algo no corpo dela, Senhor. Mas eu peço que o Senhor entre em ação agora, Senhor. Que o Senhor acalme a minha filha, o meu bebê, Pai. Para que eu possa fazer minhas coisas em casa. Para que eu possa sair desse ciclo, né, de exaustão que eu tô vivendo. Eu não consigo dormir à noite. Falando assim, gente,
Porque Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso pai, ele nos entende, ele entende a gente mais do que nós mesmos, né? Então, naquele momento eu falei rasgado mesmo com Deus. Falei, Deus, eu não tô dormindo direito à noite, porque ela fica a noite inteira no meu colo, né? Não consigo dormir de dia, não consigo fazer minhas coisas durante o dia, eu não aguento mais. Assim, gritando mesmo, gente, clamando a Deus. E aquilo foi de todo o meu coração. Aquela oração foi uma das orações mais sinceras que eu fiz durante toda a minha vida. E aí eu me acalmei, me tranquilizei, voltei e continuei ali cuidando dela. E ok, passou aquele dia. No outro dia, era dia de vacina da Heloísa, se eu não me engano, ou consulta, algo do tipo, assim. A gente teve que levar ela ao médico. E aí eu lembro que a gente voltou com ela no carro, e ela sempre dormia no carro, até hoje assim. E ela dormia no carro, ela veio, chegou em casa, continuou dormindo na cadeirinha. Ela gostava de ficar na cadeirinha, assim, era o lugar que ela mais gostava de ficar, mas não ficava dormindo, não. E aí ela continuou dormindo, né? Depois da consulta, continuou dormindo ali. A gente achou estranho, porque geralmente ela acordava, chegava em casa já acordava, já começava a chorar e tal. Não, continuou dormindo. Aí eu lembro que eu fiquei com ela ali, eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu não sabia o que fazer, ué. Tá, né, mas fiquei com ela ali, porque eu achava assim, qualquer momento ela vai acordar, vou ter que pegar ela no colo e vai ser aquela coisa de sempre. Passou, gente, acho que ela dormiu mais ou menos 1 hora, assim, direto. De repente, ela acordou e tal, aquela coisa, dá mamar, troca a fralda, brinca um pouquinho, tal. Daqui a pouco eu vi que ela tava com sono de novo. Aí eu, né, fiz ela dormir ali no meu colo e tal, e coloquei ela na cadeirinha. E geralmente quando eu colocava ela na cadeirinha, ela já acordava, ou no máximo, gente, 2 minutinhos, era o tempo, ela já acordava. E eu lembro que eu coloquei ela na cadeirinha e ela continuou dormindo. E aí eu lembro que eu coloquei a cadeirinha em cima do carrinho de bebê e coloquei ela num quartinho de bagunça, que na época realmente tava assim uma bagunça, porque eu nem conseguia organizar aquele quarto assim na época, né? Então tava bem bagunçado mesmo. Aí eu coloquei ela lá, deixei ela lá no quartinho da bagunça, fechei a porta, porque era o quartinho que dava menos barulho, né? Aí eu deixei ela lá e fiquei boba, assim, gente. Eu não sabia se eu casava, se eu comprava uma bicicleta, se eu lavava louça, se eu fazia um bolo, se eu varria a casa, o que eu fazia? Eu não sabia, porque até então eu não sabia o que era ter um bebezinho dormindo pelo menos uma meia hora, 1 horinha que fosse, sabe? Eu não sabia o que era isso. Isso não tinha acontecido até então. Aí, gente, eu me emocionei. Tanto que eu tirei uma foto, eu vou ver se eu consigo essa foto. Gente, tomara que eu tenha, espero muito que eu tenha ainda essa foto. Vou deixar aqui se ainda eu tiver. Eu tirei uma foto, assim, eu lembro que eu tava falando com a minha cunhada, com a Fran. E daí eu falei, Fran, ela tá dormindo, tipo, a primeira vez que isso acontece e tal. E agora eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu faço alguma coisa em casa ou se eu fico esperando ela acordar, não sei. E aí eu me lembrei da oração que eu tinha feito no dia anterior. Gente, foi assim, uma resposta instantânea de Deus, sabe? Existem orações que a gente faz que muitas vezes demoram anos para que Deus realize aquilo que a gente está pedindo. Às vezes ele não vai realizar porque não é da vontade dele. Mas existem orações que a gente faz que são instantâneas, que muitas vezes Deus está esperando um posicionamento nosso, sabe? Eu até então não tinha entendido o poder da oração de uma mãe. Porque parece que, eu creio assim, que a oração de uma mãe, ela tem um lugarzinho especial no coração de Deus, né? Nós vemos tantas mães importantes dentro da Bíblia, né? E eu creio, assim, sabe, que toda mãe, ela tem um lugarzinho especial, assim. E eu não sabia da importância da oração de uma mãe, do poder, sabe, da oração de uma mãe. E não só da mãe, não, gente. Você que talvez não seja mãe, que nem pensa em ser mãe, ou você é pai, ou não é pai, enfim, independente. Se você fizer uma oração de todo o teu coração, assim como eu fiz, que eu clamei, eu gritei naquela tarde, assim, e eu falei rasgado com Deus. Se você
colocar o seu coração diante de Deus de uma forma realmente verdadeira, Deus é poderoso, misericordioso para atender o seu pedido. Talvez você esteja pensando, ah, mas isso é tão bobo, sabe? Nossa, ela fez uma oração para a filha dela começar a dormir. Gente, pode ser bobo para alguém que não esteja passando por isso, mas para quem já passou, ou para quem está passando, sabe o quão difícil é, né? E Deus ouviu instantaneamente. No outro dia, ela começou a dormir. E eu não sabia realmente o que eu fazia. Aí eu comecei a fazer algumas coisas dentro de casa e tal. Daqui a pouco ela acordou e aquele ciclo, né, de bebê e tal, das demandas do bebê. Daqui a pouco dormiu de novo. E aí eu ficava assim, meu Deus, sabe? Ela tá dormindo fora do meu colo. Agora eu consigo fazer alguma coisa. Ou consigo até tirar um cochilinho com ela. Consigo dormir com ela. E aí eu lembro que naquele dia eu falei assim, eu vou tentar colocar ela no carrinho. Essa noite eu vou tentar colocar ela no carrinho do lado da nossa cama pra ver o que acontece. Foi o que eu fiz, gente. Peguei a hora que ela dormiu, né, à noite. Lembrando que ela dormia só assim, né, no meu colo, assim, eu tinha que dormir meio sentada, meio deitada. E não podia me mexer. E mesmo assim ela acordava muito durante a madrugada. E aí, nesse dia ela dormiu e eu coloquei ela no carrinho. E ela continuou dormindo, gente. Gente, vocês sabem o que é isso, sabe? É uma vitória tão grande pra uma mãe que já tá 3 meses sem dormir praticamente, sabe? Com o sono, assim, totalmente desregulado. E também sem poder fazer as coisas em casa direito, né? Então isso era uma vitória tão grande pra mim, eu chegava a me emocionar, gente. Assim, sabe? E aí eu coloquei ela no carrinho, ela continuou dormindo. Assim, ela acordava muito durante a noite, porque a Heloísa tinha uma associação negativa do sono, que era o mamar, né? Então ela só voltava a dormir se ela mamasse no peito. Então eu colocava ela ali, ela dormia 1 hora, 2 horinhas mais ou menos, aí acordava. Ela acordava mais ou menos umas 8 vezes durante a noite, tá? Isso, gente, durou até 1 ano e 7 meses. Até eu desmamar ela. Quando eu desmamei ela com 1 ano e 7 meses, aí ela começou a dormir a noite inteira, graças a Deus. Mas assim, até 1 ano e 7 meses foi assim, ela acordava muito durante a noite. Só que não era mais assim, aquele acordar e chorar e aquela coisa, ou de eu ter que ficar com ela aqui no colo a noite inteira e não poder me mexer, entendeu? Ela acordava, mamava, fazia ela rotar ali rapidinho, ela mamava um pouquinho também, bem rapidinho. E aí voltava a dormir, entendeu? Então eu já conseguia descansar melhor, já conseguia dormir de lado, assim, na minha cama, já conseguia dormir de bruços, sabe? Já conseguia abraçar meu marido pra poder dormir com ele. Isso era uma vitória pra mim, assim, muito grande, gente. Vocês não têm noção. Então, eu comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, obrigada, sabe? Deus é pai, gente. Eu me emociono porque não é simplesmente só sobre o sono dela. É sobre um Deus que se importa, sabe? É sobre um Deus que se importa com os mínimos detalhes das nossas vidas. Talvez você esteja passando por algo semelhante ao que eu passei, ou talvez a sua situação seja completamente diferente, talvez seja muito mais grave. Eu tenho outros testemunhos para contar de situações que Deus me tirou, que Deus fez algo na minha vida. Mas Deus pode mover as situações, sabe? Deus pode mudar, Deus pode transformar através de uma oração que você faça, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, sabe? Não aquela oração robótica, não, mas uma oração sincera, que alcance o coração de Deus, sabe? Um coração contrito, ele move o coração de Deus. Então, eu digo pra você, a partir desse dia, a Heloísa começou a dormir à tarde, começou a tirar vários cochilos, eu já podia fazer minhas coisinhas em casa, já podia dormir quando precisava, dormir com ela à tarde, às vezes não tinha dormido muito bem à noite, conseguia dormir com ela à tarde. A minha vida começou a se tornar mais prazerosa, realmente. Eu comecei a viver mais prazer ainda na maternidade, comecei a me apaixonar ainda mais pela maternidade, amar ainda mais a minha filha. Não que isso me impedisse de amar ela, gente, mas é porque quando você tá passando ali por algo muito estressante, você às vezes coloca tanto foco nisso que acaba esquecendo, sabe, de ver as coisas boas também que estão acontecendo. Saiba que Deus se importa com você. Deus muitas vezes quer que a gente dê o primeiro passo. Peça pra Ele, seja sincero, sabe? A gente não precisa usar palavras bonitas pra falar com Deus, a gente não precisa, ter todo um jeitinho, não. Não, a gente tem que ter temor a Deus, sim, mas Deus é o nosso Pai e não adianta você tentar mascarar sentimentos, mascarar o que você
realmente pensa, sabe? Coloque pra fora. Deus está pronto a te ouvir a qualquer momento. Muitas vezes a gente esquece dessa arma que a gente tem, que é a oração. Então, eu digo pra você, ore, sabe? Se você estiver passando pelo que eu passei, né? Se você entrou aqui nesse vídeo tentando encontrar uma solução aí pro sono do seu filho ou da sua filha, saiba que essa pode ser sim a solução. Se você fizer uma oração com fé, sabe, com sinceridade, mas não faça só porque eu falei que fiz e deu certo pra mim, como se fosse uma dica. Mas faça com fé realmente, sabe? Se derrame aos pés do Senhor Jesus, que Ele pode. Ele pode mudar o sono do seu filho, da sua filha. Se você tiver fé, eu creio que Ele pode mudar. Talvez a situação não seja com seu filho, talvez seja com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com um amigo, ou com você mesmo. Talvez questões sentimentais, questões psicológicas, questões de saúde. Não importa. Se você fizer uma oração, se você colocar diante de Deus aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, Deus é fiel e poderoso para fazer um milagre na sua vida. Hoje minha filha está com 5 aninhos, está numa fase muito gostosa, trabalhosa também, mas é de um jeito diferente. E eu sou grata a Deus pela vida da minha filha de uma forma que não existe palavras que possam definir isso, né? E saiba que tudo passa. Tudo nessa vida passa. O que é ruim passa, o que é bom, infelizmente, passa também. Mas saiba que talvez se você está passando uma fase assim, de muita pressão, de muito esgotamento, saiba que vai passar, sabe? Independente da forma, vai passar. E saiba que você não está sozinha, que muitas passam por isso, e algumas passam de uma forma, outras passam de outra. Comigo aconteceu dessa forma, com você pode acontecer também. Mas se não acontecer dessa forma, eu creio que Deus vai te dar forças e que vai passar de qualquer jeito, sabe? Deus estará com você e Deus vai te dar vitória, tá bom? Independente da situação. Eu creio que Deus pode mudar trajetórias, mudar cenários, mudar vidas através de uma oração. Eu creio nisso. Você crê? Então, depois que terminar esse vídeo aqui, corre lá, vai fazer uma oração, dobra o seu joelho, clame ao Senhor e peça por aquilo que você tem fé que pode acontecer na sua vida ou na vida de alguém próximo a você. Tá bom? Gente, esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal nesse formato. Se vocês gostarem e gostaram desse vídeo, eu posso trazer mais pra vocês, tá bom? Vindo aqui conversar com vocês, bater um papinho, contar algumas experiências que eu tive com Deus ao longo da minha vida. Eu quero trazer Deus pra esse canal. Ele sempre esteve aqui, né? Sempre esteve nesse canal. Ele é o meu primeiro inscrito. Ele é o primeiro... Antes de mim, ele já estava aqui nesse canal, né? Então eu quero trazer algumas experiências que eu tive com Deus. Eu tenho várias experiências com Deus e quero ter cada dia mais, né, vários processos que eu já passei durante a minha vida, nesses meus 30 anos. E se vocês gostarem, gente, eu posso trazer mais vídeos nesse formato aqui pra vocês, só sentando aqui, conversando, batendo um papo, contando as minhas experiências, que eu acho que eu tenho um pouquinho a agregar na vida de vocês, tá bom? E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem like, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom, gente? Se você veio através desse vídeo, fica aqui, eu mostro o meu dia a dia, vlogs, vídeos de compras, vídeos diversos, tá, gente? Então eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um gostei e deixem seu comentário aqui abaixo contando o seu relato também, se você tem um relato parecido com o meu, ou um outro testemunho, tá bom? Eu quero saber, deixa aqui embaixo, que o pessoal vai ler e eu irei ler também, tá bom? E é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!